Olá! Dando sequência ao encontro anterior, hoje falaremos sobre o tópico 8, avaliação da aprendizagem e as referências. Nesse tópico, vamos discutir com vocês um dos aspectos mais delicados do planejamento escolar, que é a avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro significado, assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem bem-sucedida. Lucchesi, ele coloca que a avaliação, para ser bem-sucedida, ela necessita subsidiar a construção da aprendizagem. Então, na verdade, a avaliação ela é uma das questões mais sérias dentro da educação, porque ela precisa realmente ser revista e saber o que avaliar, como avaliar e para que avaliar. E a condição necessária para que isso aconteça é de que a avaliação deixe de ser utilizada como um recurso de autoridade, que decide sobre o destino do educando e assume o papel de auxiliar do crescimento. A avaliação da aprendizagem, como elemento integrante da prática pedagógica, deve ser considerada como um meio e não como um fim em si mesma. Para Libânio, a avaliação sempre deve ter caráter de diagnóstico e processual, pois ela precisa ajudar os professores a identificarem aspectos em que os alunos apresentam dificuldades. Então, quando Libânio nos coloca avaliação processual e diagnóstica, não é lá somente num teste final, numa prova, uma avaliação, que o professor vai dar o veredito da nota do aluno. E sim, o professor vai estar observando esse aluno no processo, nessa construção do conhecimento mediada pelo professor. E a prática da avaliação pressupõe a relação entre professor, conhecimento e sujeito do conhecimento. Em outras palavras, a avaliação está vinculada ao que o professor considera conhecimento válido, útil, desejável e ao que o professor considera ser o processo de construção desse conhecimento. Como já colocamos anteriormente, a avaliação ela é séria e ela deve ter em mente o professor na avaliação processual e diagnóstica. A perspectiva atual é de considerar o aluno como construtor do seu próprio conhecimento e o professor como mediador e orientador desse processo. E na avaliação não pode ser o contrário. O aluno ele deve estar realmente sendo visto durante o processo de construção do conhecimento e não só no final do processo. E apesar de estarmos falando sempre do professor, é preciso não esquecer que a avaliação é um processo que interessa a todos na escola, inclusive a equipe gestora. Todos esses tópicos estão relacionados com as práticas de avaliação desenvolvidas na escola. Primeiro, o conteúdo, a relação professor-aluno, o ensino, a metodologia do professor. Então, se o professor tem uma concepção de educação, uma concepção de homem, uma concepção de sociedade, ele vai estar utilizando de uma metodologia de uma avaliação. Ele tem também, dentro da sua prática docente, um currículo, a sua disciplina, a importância da relação do professor e o aluno e também o conhecimento, a relação do professor e a aprendizagem, o ensino, a metodologia, o método e também a sua disciplina. Então, na verdade, a avaliação ela permeia todas essas questões, desde o conteúdo, também a questão curricular. Todos que estão envolvidos no processo de aprendizagem precisam estar permeados por um bom relacionamento entre os atores que participam desse processo. Então, veja, o aluno, o professor, o conhecimento e a aprendizagem. E também, por último, nós temos a avaliação de todo esse contexto. E quando a gente coloca currículo, a relação professor-aluno, o conhecimento, a sua disciplina, nós estamos falando de todos esses atores que estão envolvidos na aprendizagem. E para que esse processo se dê de forma que tenha sucesso, o professor tem que estar se instrumentalizando e também pensando para que e o que avaliar e o que eu quero, o que eu estou querendo no final desse meu conteúdo, dessa minha disciplina. Sabe-se hoje que, ao contrário das concepções tradicionais, o ato de ensinar não implica necessariamente o aprendizado daquele que o recebe. Tudo indica que o centro essencial da atividade não está naquele que ensina, mas sim naquele que aprende, no educando.
naquele para que o professor trabalha, naquele, que o professor, naquele sujeito da aprendizagem. Então, a avaliação também deve ser planejada e articulada com os objetivos propostos no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, deve ser coerente com os resultados que pretendemos alcançar. Não existe uma avaliação coerente sem estar dentro do objetivo proposto pelo professor. Após o estudo, vamos refletir. Que concepção de avaliação está presente em sua prática pedagógica? Para que avaliarmos os alunos? E se o aluno não atingiu, o que juntos, ele e o professor, podem fazer para superar essa situação? Muito bem, encerramos aqui a disciplina de didática do ensino superior. Até breve!